Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nessa aula nós vamos aprender o método da soma e do produto, certo? Em aula anterior a gente viu como é que calcula a solução de uma equação do segundo grau usando o método de Bhaskara. E aí a gente aprendeu lá a fórmula de Bhaskara. E foi demonstrada também. Se você tem interesse em ver a demonstração, você procura lá a aula e você vai ver como é legal a demonstração da fórmula de Bhaskara. Agora, essa fórmula ela nem sempre vai ser tão prática. Quando o negócio é pressa, vestibular e tudo mais, você precisa ser assertivo. Então, você precisa fazer com agilidade as coisas. E esse método da soma e do produto ele é bom por quê? Porque ele vai ser muito útil para você achar com mais rapidez, às vezes até mentalmente, as soluções de uma equação do segundo grau. Só que antes de nós vermos como é que usa esse método, vamos primeiro mostrar que ele realmente funciona, certo? Então, soma e produto, quando fala soma e produto aqui, a gente está falando de soma e produto das soluções, ou seja, das raízes de uma equação do segundo grau. E nós estudamos que as raízes de uma equação do segundo grau, elas são dessa forma. A gente tem uma raiz 1, primeira raiz, ela vai ser dessa forma. Menos b mais raiz de b quadrado menos 4ac, e você deve lembrar que esse b quadrado menos 4ac é delta, né? Então é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz só muda esse sinal aqui, ó, porque na forma geral tinha um mais ou menos, né? Então a segunda raiz, a raiz x2, ela vai ser essa mesma coisa, só mudando aqui esse sinal, né? Onde tinha mais eu coloco menos, beleza? Então o que acontece quando eu pego essas duas raízes e eu somo? Ou seja, x1 mais x2 vai ser o quê? Ó, onde tem x1, eu vou pegar e substituir pela equação de x1. E onde tem x2 aqui, eu substituir pela equação de x2. E agora eu vou efetuar essa soma. Essa soma ela é simples porque no denominador, o denominador é comum. Então eu só repito o denominador e somo o que está em cima. Então depois que eu faço isso, eu devo ter cuidado aqui com o jogo de sinal, certo? Tem que fazer esse jogo de sinal. Mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. E eu obtenho agora o seguinte. E olha que legal. Olha como ficou legal agora. Olha como ficou legal agora aqui em cima. Essa raiz de delta aqui está positivo e essa raiz de delta está negativa. Então a gente pode cancelar uma com a outra. E eu tenho aqui ó, menos b e menos b vai dar menos 2b. Tudo isso sobre o 2a. Agora esse 2 cancela com esse 2 e sobrou o quê? Menos b sobre a. Olha aí, esse negócio macabroso aqui começou a ficar tão simples, né? Então daqui eu concluo o seguinte. A soma das raízes deve dar menos b sobre a, certo? Então tem a fórmula aí da soma. Agora vamos ver o que acontece quando eu faço o produto das duas raízes. A raiz x1 vezes x2. Vamos lá, onde tem x1 eu colocar a equação de x1 e onde tem x2 eu substituo pela equação de x2, obtendo o seguinte produto. Nesse produto eu tenho que lembrar que o produto de frações eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, quem está aqui em cima vai multiplicar quem está aqui em cima e quem está aqui embaixo vai multiplicar quem está aqui embaixo. Nessa multiplicação aqui de cima eu tenho que fazer a distributiva, né? Esse menos b multiplica esse menos b, ele multiplica também essa menos raiz de delta. Depois eu tenho que efetuar a multiplicação depois desse segundo termo aqui, que é raiz de delta pelo menos b. E depois eu tenho que multiplicar a raiz de delta pela menos raiz de delta lá do outro lado, certo? E aqui embaixo é simples, ó, porque eu tenho 2a que vai multiplicar 2a, vai dar 4a quadrado. Então está aqui a multiplicação feita. Deixa eu só explicar com mais calma aqui para você o que foi feito. Esse menos b, ele multiplicando o menos b, menos com menos vai dar mais, b vezes b, b quadrado, está aqui o b quadrado. Esse menos b multiplicado por menos raiz de delta, menos com menos dá mais novamente, e fica lá o b vezes a raiz de delta. Agora, vou multiplicar agora esse segundo termo, né? Raiz de delta vezes o menos b, mais com menos dá menos, fica menos b raiz de delta. E raiz de delta vezes menos raiz de delta, novamente, mais com menos dá menos. E raiz de delta vezes raiz de delta vai dar a raiz de delta elevada ao quadrado. Agora perceba novamente, pessoal, esse negócio gigantesco vai começar a ficar bonito. Por quê? Porque eu tenho aqui a mesma coisa, positiva e depois negativa, então eu posso cancelar uma com a outra. E aqui eu tenho uma raiz de delta e elevada ao quadrado. Aqui quando não tem nada é como se tivesse o 2. O índice aqui é 2. Então esse índice ele cancela com esse expoente 2. E vai restar aqui nessa parte somente o delta, que é b quadrado menos 4ac. Certo? Então isso aqui tudo se tornou em quê? Se tornou em b quadrado
menos, e aí eu tenho que lembrar desse parênteses aqui, porque eu tenho que fazer depois o jogo de sinal, certo? Este menos que está aqui fora, ele está para todo mundo que está dentro, e embaixo o 4a quadrado. Então, fazendo o jogo de sinal, eu vou ter aqui, ó, menos com mais dá menos, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos b quadrado mais 4ac. E, novamente, eu obtenho outro cancelamento, né? B quadrado menos b quadrado, cancela um com o outro e resta, para mim, 4ac sobre 4a quadrado. O 4 cancela com 4. Depois, embaixo, esse a quadrado é a mesma coisa que a vezes a. Então, um dos a's cancela com esse a que está em cima. E restou para mim somente c sobre a. Novamente, pessoal, que fantástico, né? A matemática. O produto das raízes eu acabei de demonstrar aqui. Ele vai ser sempre c sobre a, certo? x1 vezes x2 igual a c sobre a. Então, tá aqui as fórmulas da soma e do produto. A soma das raízes de uma equação de segundo grau, ela dá sempre menos b sobre o a. E o produto das raízes de uma equação de segundo grau dá sempre c sobre a. Agora, como é que eu uso isso na prática? Vamos, então, para um exemplo, para a gente ver o método. Né? O exemplo que eu estou dando é essa equação aqui do segundo grau, x² menos x menos 12 igual a zero. E como é que eu resolvo isso usando a soma e produto? Antes de eu resolver usando soma e produto, eu peço para você dar uma pausa e tentar resolver usando a fórmula de Bhaskara, certo? Já tentou aí? Deu certo? Vamos então resolver usando soma e produto. A gente tem aqui, primeiro a gente precisa identificar quem é o A, o B e o C. O A é sempre quem acompanha x², certo? O A vale 1. O B ele é quem acompanha esse x, então o B vai ser menos 1. E aqui o termo independente, que é o C, ele vai ser menos 12. E nós temos que a soma das raízes ela deve dar menos B sobre A, certo? Só que B é menos 1 e o A é 1. Então eu vou lá e substituo. Onde tem o B, substituo pelo valor de B. E onde tem A, substituo pelo valor de A, certo? Aqui agora, esse menos 1, menos com menos vai dar mais, sobra 1 sobre 1. E 1 dividido por 1, quanto é isso? Isso dá 1, né? Então, eu acabei de descobrir que a soma das raízes tem que dar 1. Agora, o produto a gente tem que, ele deve dar C sobre A. Só que o meu C é menos 12, certo? E o meu A vale 1. Então vai ficar menos 12 dividido por 1, que dá menos 12. Então, pessoal, daqui eu obtenho o seguinte sistema. Eu tenho que, eu somando as raízes, tem que dar 1. E eu multiplicando as raízes, tem que dar menos 12. Eu poderia isolar uma das incógnitas, numa das equações, substituir na outra e resolver esse sistema. Mas não precisa, pessoal, dá para fazer isso de cabeça. Você tem só que pensar em dois números que somando dá 1 e que multiplicando dá menos 12. Agora vamos ver. Vamos pensar, por exemplo, nos números 4 e menos 3. Olha aí, 4 somado com menos 3 dá 1, certo? E 4 multiplicado por menos 3 dá menos 12. Então, de cabeça, eu descubro que as minhas raízes são 4 e menos 3, certo? E aí, conferiu com o cálculo que você fez usando a fórmula de Bhaskara, certo? Então, você percebe, pessoal, que é muito mais simples, né? Muito do que eu anotei aqui poderia ter sido feito mentalmente. Com a prática, você vai criando agilidade. Isso é muito importante para você que vai fazer um vestibular e precisa ser rápido, né, na hora lá da solução da prova, né? Falando em vestibular, eu trouxe aqui para a gente resolver junto com vocês uma questão da UES. Essa questão, ela envolve, uma das coisas que eu preciso fazer nela é solucionar uma equação de segundo grau. Achar a raiz de uma função de segundo grau. E nesse caso aqui eu vou resolver usando o que eu acabei de mostrar, soma e produto. Né? Então, vamos lá para a questão. Aqui diz o seguinte, ó, no sistema de coordenadas cartesianas usual, o gráfico da função f de r para r, uma função de r em r, e é dada por f de x igual 2x² menos 8x mais 6. É uma parábola cujo vértice é o ponto M. Se P e Q são as intersecções desta parábola com o eixo das abscissas, então a medida da área do triângulo MPQ em unidades de área é igual a... Então, pessoal, ele está dando aqui uma função de segundo grau. Ele até diz que é uma parábola, né? A gente já sabe disso. E ele fala que o vértice dessa parábola ela vai ser o ponto M, certo? Então, se você não está sacando ainda sobre o assunto de vértice de parábola, você volta lá na aula anterior e nela eu vou falar, na verdade eu falei exatamente, uma das coisas que eu falei foi sobre como calcular o vértice de uma parábola. Então,
Vamos relembrar o que eu falei lá, que no caso eu vou usar para calcular o m, eu tenho que calcular as coordenadas dele, né? No caso, o x do vértice e o y do vértice, certo? E as fórmulas para o x do vértice e para o y do vértice são essas aqui que está aparecendo para você. Ó. X do vértice eu calculo usando essa fórmula, menos b sobre 2a, e a fórmula para o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então vamos calcular o x do vértice. O b ele vale menos 8, então substitui onde tinha b por menos 8, e o a vale 2, então substitui o a pelo 2. 2 vezes 2 é 4, então vai ficar aqui menos 8 sobre 4. Aqui no caso, cancelou esse menos que está aqui fora da fórmula, cancelou com esse menos 8, né? O menos do 8. Sobrou somente 8 sobre 4, positivo. 8 dividido por 4 dá 2, certo? Agora vamos calcular o y do vértice. O y do vértice eu calculo usando menos delta sobre 4a. Delta, você tem que lembrar de cabeça aí que ele é o quê? B quadrado menos 4ac, certo? O b ele vale menos 8, então tem aqui menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a que vale 2, vezes o c que vale 6. Menos 8 ao quadrado dá 16, né? Não é isso? Certo? Opa, não é isso não. Menos 8 ao quadrado dá 64. Foi mal aí, pessoal. Agora, vai ficar 64 menos 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 6 dá 48. E tudo isso dividido por 4 vezes 2, que dá 8. Certo? Então vai ficar menos 64 menos 48 dá 16. E tudo isso sobre 8, certo? 16 dividido por 8, isso dá 2. Né? Então, como tinha um menos lá, fica menos 2. Então, eu acabei de descobrir que é meu ponto M, certo? É o ponto formado pelas coordenadas x do vértice, que é 2, e y do vértice, que é menos 2. Então, o M vai ser o ponto 2 menos 2. Agora, vamos fazer o seguinte. A questão aqui, ela está dizendo que esse triângulo que eu quero determinar a área dele, ele tem esse ponto M, que eu acabei de descobrir, e os outros dois pontos, que são os vértices desse triângulo, pessoal, são os pontos P e Q. Esses pontos P e Q, eles são o quê? Eles são as interseções da parábola com eixos abscissas. Só que as interseções da parábola com eixos abscissas, ela é o quê? É exatamente as raízes da equação, dessa função aqui, ó, do segundo grau. Então, vamos achar essa solução usando aqui o método que a gente acabou de ver, da soma e produto. A gente tem que a soma tem que dar menos b sobre a. Então, a gente substitui lá onde tem menos b, a gente substitui o valor de b, que é menos 8. O a vale 2. Menos com menos vai dar mais, vai ficar 8 sobre 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Certo? Então, a soma tem que dar 4. E o produto, pessoal, tem que dar c sobre a. O c eu sei que é 6. O a eu sei que é 2. 6 dividido por 2 dá 3, certo? Então, pense comigo, qual é o número, já coloquei aqui sem querer, qual é o número que eu somando dá 4 e que eu multiplicando vai dar 3? Quais são esses dois números? Esses dois números são o 1 e o 3. 1 mais 3 dá 4. E 1 vezes 3 dá 3. Então 1 e 3 são essas raízes, certo? Agora, pessoal, acabei de colocar aqui o ponto M que a gente descobriu. E os outros valores que a gente precisava era 3 e 3. Esses pontos aqui, esses valores aqui são o quê? São as coordenadas x dos pontos que são as soluções da equação. Né? Deixa eu só colocar aqui o gráfico para ficar mais fácil de você entender o que eu estou falando. Aqui nossas coordenadas cartesianas, certo? O ponto M, ele vai ser aqui o ponto 2 menos 2, certo? A gente descobriu isso. E ele é um dos vértices do triângulo. O outro vértice ele é o quê? O outro vértice, pessoal, a gente acabou de descobrir aqui que o x1 ele não é uma raiz. Então, o outro vértice vai estar bem aqui, ó. E o outro vértice vai estar bem aqui no 3, certo? Então, digamos que o meu ponto P está aqui no 1 e o ponto Q vai estar bem aqui no 3. Então, o meu triângulo ele vai ser exatamente esse triângulo aqui, ó. Certo? Vou colocar ele aqui. Esse triângulo lilás está aparecendo aí. E eu quero descobrir a área desse triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo? Simples, né? A área de um triângulo a gente calcula usando essa fórmula. A área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Quanto é que mede a base? A base aqui, ó, ela está saindo do 1 e está indo até o 3. Então a base ela é 3 menos 1. A base vale 2. E a altura?
daqui para cá vai medir 2, certo? Daqui para cá vai medir 2, né? Então a altura é 2. Então a área vai ser 2 vezes 2 dividido por 2. Então isso aqui vai me dar que a área vai ser 2 unidades de área, tal como já estava marcado lá, né, aqui no item B. Beleza? Então o item B é o item correto dessa questão. Então tá aí, pessoal, mais uma questão resolvida da UES, certo? Agora você está mais preparado aí para o vestibular. E se você tiver gostado, não custa nada. Se isso tiver te ajudado, dá um like aí, né? Até a próxima.